Oi, oi, gente, tudo bem? Vou convidar a Andreia aqui pra gente iniciar nossa live. Tá? Acho que ela já tá entrando já. Andreia entrou. Oi! Olá! Você não estava aparecendo para mim. Às vezes eu peço, sabe, para entrar, mas não apareceu. Eu, Que estranho. eu coloquei pra convidar e demorou mesmo pra aparecer que já tinha sido. Olá, boa Boa tarde, tarde. todo mundo que está aqui com a gente. Gratidão por esse convite maravilhoso. É uma honra estar aqui com você, Bruna. Eu quero começar já te agradecendo, porque eu vejo sempre o seu conteúdo e eu acho incrível. E eu gosto de pessoas assim, abertas a tratar do novo, a falar sobre algo tão importante. Gostaria de informar todo mundo que está assistindo que a gente escolheu esse tema porque, infelizmente, é um tema que a gente tem que falar, que é dolorido, principalmente para as crianças, né? Mas eu gostaria que primeiro você se apresentasse, falasse também um pouco sobre você, para aí a gente iniciar a live. Tá bom, querida. Bom, eu sou André Emboaba, para quem não me conhece, especialista em constelação familiar, né, e também organizacional. Meu foco, apesar dessa live trazer muito sobre o direito sistêmico, não é muito o meu foco, mas de qualquer maneira, né, quando a gente fala de constelação familiar, está tudo junto e misturado e não tem como separar, né? São algumas terminologias um pouco diferentes, só que a gente acaba entrando aí. Hoje eu fiz uma transição de carreira, né? Eu fui diretora de marketing por 15 anos antes de me tornar consteladora. E eu tenho um e-book que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida. E eu falo que ele deveria chamar Como a Constelação Salvou a Minha Vida, né? Porque eu vim de um turbilhão, de uma vida de um caos, e de repente, quando eu entendi, né, as leis sistêmicas e apliquei elas na minha vida floresceu, de verdade, assim, de um lugar de escassez, de dor, de caos, de depressões, para um lugar de prosperidade, de calmaria, de pertencimento, sabe? De gratidão, né? Pela vida. Então eu falo sobre esse tema com muito amor, porque realmente eu considero as constelações algo que é fundamental na vida da gente. É, você falando, eu me vi muito, porque quando eu me formei no direito, eu queria muito advogar, mas eu pensava, gente, eu não gosto dessa coisa tão combativa, né? Essa coisa, essa briga e tal. E quando eu conheci a constelação familiar, que inclusive foi através de uma outra psicóloga que falou sobre, falei, gente, esse negócio parece ser legal. E do mesmo jeito que ele salvou a sua vida, ele salvou a minha vida. E eu acho que a constelação ela tem muito disso quando ela entra na vida das pessoas. Não só quando a gente vira constelador, mas só da gente fazer uma sessão, parece que a sua vida vira assim, a página e você começa a escrever uma página em branco. É isso mesmo, é bem isso, né? Que você começa a reescrever a sua história e aceitar, né? Tudo que foi, como foi, e conseguir fazer diferente desse ponto em diante, né? É verdade. Acho que esse é o maior ponto aí. E o que Bom, vamos falar, Bru? Vamos lá. vamos lá. Eu vou começar explicando as técnicas jurídicas mesmo, da alienação parental, do divórcio litigioso, do divórcio consensual. E aí, conforme eu for explicando, a Andrea vai explicar como que isso entra na constelação e aí eu explico como que entra no direito sistêmico, porque aí fica bem dinâmico, tá? Tá bom, querida, tá bom. Aliena- Vamos lá, então. Alienação parental, ela é uma interferência, né, psicológica na vida da criança. Eu gosto de falar que é uma relação dela com o pai ou a mãe que está sofrendo alienação, né? Quando um fala mal do outro, tem algumas características que eu vou trazer. Mas eu gosto sempre de trazer que a alienação parental, ela está inteiramente ligada à criança, porque é ela que sofre com a situação. Quem está criando as suas, né, o seu caráter, e que está criando, está lidando, está entrando nas suas emoções ali, é a criança. Então, o adulto, ele tem a interferência, vamos dizer que negativa? Tem, claro. Mas e a criança nisso, né? E isso fica muito claro na constelação familiar, né? Quando ela é encaminhada para o psicólogo também do fórum, ou até um psicólogo particular, também é muito nítido que ela é a mais prejudicada.
né? Então, assim, alienação, então, é essa interferência psicológica na vida da criança, quando o pai ou a mãe está sendo alienado. Eu digo pro meu ex-marido, você não presta, não gosto de você, e a criança escuta. Ou então eu falo, o seu pai, pelo amor de Deus, com ele. E aí, mais ainda, você é igualzinho ao seu pai. Coisas negativas, né? E isso interfere lá na frente, que a Andrea também vai falar. Quando você tira a autoridade dessa mãe, por exemplo, meu marido fala para mim, fala para a criança, não, na sua mãe você não precisa respeitar. Ou então, não dá ideia para a louca da sua mãe, né? Então, esse tipo de comportamento, é claro que às vezes chega no nosso escritório, né? Ah, porque ele gritou uma vez comigo. A gente tem que ver o que realmente é alienação. Às vezes é uma questão que concorrente, está sempre acontecendo. A mãe ou o pai está tirando a criança da família, então às vezes não está vendo a avó, não está vendo o vô. Isso também é uma alienação, né? Então, essas são causas que podem ter e a criança pode sofrer. Tem ações judiciais para isso, tem solução para isso. Hoje o judiciário ele conta não só com o juiz que pode e deve fazer resolver essas demandas, mas conta com a mediação sistêmica, né? Conta com a constelação familiar também, que em muitos casos é muito solícita, e conta com os psicólogos também. Então, é esse caso. Ah, Bruna, eu pago multa por estar alienando? Paga. Você paga multa. Porque é algo que não se deve fazer. Justamente por isso, porque através do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se que a criança tem que estar pautada dos dois. Ela precisa dos dois. Quando ela não tem os dois, o Estado vai dizer, olha, então vai para a avó, vai para o avô, vai para o tio. Ela precisa de ter essa base familiar, né? E isso a constelação também fala muito, né, Andréia? É isso mesmo, né? Então aqui já vamos colocar algumas considerações, né? Gente, o que a gente vai falar aqui é em termos genéricos, né? Claro que cada caso é um caso. E existem, sim, questões familiares, às vezes, que são bem desafiadoras, que às vezes é importante essa criança estar afastada do pai e às vezes até da mãe. E tá tudo certo, a gente não está aqui entrando em julgamentos, a gente está aqui trazendo o que a Bruna está trazendo é de uma forma ampla e genérica, que é muito comum. Eu me divorciei 3 vezes, né? E eu lembro, quando eu me separei do pai da minha filha, eu ainda não entendia nada de constelação familiar. E não havia uma alienação, mas havia sempre uma acusação contra o pai, sabe? Sempre, porque seu pai isso, seu pai aquilo, ou uma cobrança, ou algo, né? Que hoje me recordo dessa época da Luísa, eu falava, meu Deus, né? Como eu era inocente de não saber, porque é assim, a gente realmente não tem noção do mal que a gente faz para a criança. Então, eu cometi esse erro, né? E assumo, e tá tudo bem. Naquele momento do tempo, eu não tinha esse conhecimento e a gente nem tinha tanta informação como a gente tem hoje, isso há 30 anos atrás, né? Então, o que a Bruna está tentando trazer é quando a base da constelação, né? É que assim, é tanta coisa para falar, né, Bru? A constelação, ela é a base para a nossa vida, né? Para mim, esse é o meu ponto de vista. Então, assim, pai e mãe é quem gera, independente da história da nossa família. Porque sem aquele esperma e aquele óvulo, eu não seria eu. Então, nisso, Bert traz isso numa questão de todos eles que vieram antes de mim são muito grandes para eu julgar os comportamentos e as histórias. A gente não sabe o que todos eles passaram até que eu chegasse aqui agora. Então, esse lugar desse entendimento desses que vieram antes é muito importante de eu entender. Porque quando eu observo a vida dos meus pais antes deles se conhecerem, em 99% dos casos, você vai ver que a sua vida foi melhor, independente da história. Então, esse é um ponto que eu estou trazendo um pouco mais aberto, sabe, Bruna? Só para trazer um contexto maior, para quem nunca ouviu, né?
Quando a gente observa a vida dos nossos pais, antes deles se conhecerem, eu consigo enxergar, e na maioria dos casos, que a minha vida foi um pouco melhor. Isso demonstra o quê? Que eles deram tudo aquilo que eles receberam e mais um pouquinho. E que foi o suficiente. Porque se eu cheguei à fase adulta, eu recebi o suficiente. Quando eu chego na fase adulta, com um monte de questões com a minha família, né? Eu tô aqui porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu levo isso para minha relação, de alguma forma. Ou eu julgo demais minha mãe, ou eu julgo demais meu pai, ou eu não tive pai presente. Eu, por exemplo, não tive, né? Ou eu assumo o lugar de marido da minha mãe. Aham. São várias, ou eu sou a filhinha do papai, são várias situações. E quando eu carrego todo esse peso, né, Ancestral. da minha origem para meu relacionamento atual, aí a gente vai ter questões. E aí a gente tem uma infinidade de questões. E uma coisa importante também a dizer é que na constelação familiar não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Ah, porque eu era a esposa da mamãe, né? Eu me casei com a mamãe porque eu cuidei dela desde sempre. Vai acontecer isso? Não, não é assim que funciona. Cada caso é um caso, tem que ser olhado individualmente. Então, quando eu carrego essas questões da minha origem para a minha relação, né, de casal, isso vai ser um turbilhão, né? Não é à toa que eu me divorciei 3 vezes, né? Então, assim, e foi aí que a constelação familiar entrou na minha vida, quando alguém me disse, vai constelar, você está repetindo um padrão. E eu nunca tinha ouvido falar de constelação. E realmente, quando eu constelei, eu falei, uau, né? Mudou completamente, eu entendi. E hoje estou casada com meu quarto marido, já, e não penso em me separar, né? Então a gente vê claramente a mudança, né, interna, entender as razões daquilo. Quando eu carrego coisas da minha origem para o meu sistema atual, seja de que ordem for, porque existem aí uma infinidade de coisas, isso vai interferir na minha relação. E aí, nisso, quando há uma separação, porque normalmente pode haver, justamente por conta de tudo isso que eu carrego, as chances de haver uma separação é gigantesca, e a cada dia se vê mais e mais divórcios e divórcios e divórcios, eu acabo, né, entrando numa briga ali com o marido, com o ex-marido, com o pai ou com a mãe, de dores que nem geralmente nem são daquela história. Nem são nossas, sim. São lá de trás. Eu estou repetindo uma história, eu estou honrando alguém, eu não estou disponível para estar casada, eu auto-saboto esse casamento, eu saboto esse casamento, eu estou repetindo a história da minha mãe, da minha tia, da avó. Então, assim, eu preciso observar assim, o que que eu estou sendo leal, né? Que são essas repetições de padrões familiares. O que que eu estou honrando aqui? Que são termos, talvez, que para quem não conhece, são termos, né, da constelação sistêmica. Eu tenho certeza que a Bruna tem bastante conteúdo aqui nas redes dela para vocês entenderem melhor. Então, assim, quando eu observo isso, eu consigo entender e soltar isso aqui que está aqui. Por quê? A criança que é impedida, por exemplo, de ter acesso ao pai, ela vai ter questões como nós tivemos, aqueles que não tiveram acesso ao pai, né? E aí a gente vai falar de várias ordens, seja de relacionamento, profissional, financeira, né? Beth tem uma frase que eu amo que é: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Ou seja, se você tem problemas profissionais e financeiros, olhe para o papai e para a mamãe. Tem algo ali que está enroscado, que está emaranhado, que está fora de lugar, né? Porque a constelação nada mais é do que uma mudança de postura minha com a minha origem, diante dessa origem. Quando eu tomo o meu verdadeiro lugar, eu me liberto e eu consigo fazer diferente daqui para frente. Concorda, Bru? Então, a Sim. questão é, essa alienação parental, de ambos os lados, seja o que for, claro que existem casos, eu sei que as pessoas falam, mas casos e casos, mas de uma maneira geral, né, ela vai causar nessa criança
traumas, ela não vai conseguir ir para a vida com facilidade, ela pode continuar ali na criança, naquela dor, e aí eu não consigo tomar meu papel de adulto e seguir adiante. Eu posso não conseguir bons relacionamentos, eu posso não alcançar a prosperidade desejada. Então, assim, são tantos fatores que podem influenciar a vida dessa criança, além de toda a questão na escola, né? A gente sempre fala, se a criança está dando problema na escola, olha para os pais, tem algo ali, né? É tanto que às vezes chegam as mães e falam assim, ai, meu filho precisa constelar, ou eu posso constelar pela minha filha? Eu falo, não, é você que tem que constelar, né? Porque geralmente é a mãe e o pai que estão com questões e os filhos, que são aqueles que chegaram por último no sistema, são aqueles que se colocam a serviço desse sistema e tomam as dores desses pais e começam a dar trabalho de alguma forma para ver se eles conseguem equilibrar alguma É coisa. engraçado você trazer isso, porque eu também falava muito disso. Às vezes chega pra gente, né? Porque ele tá com um processo depressivo, porque ele tá angustiado, ele tá muito nervoso na escola. Eu queria que você constelasse ele. E é onde eu falo, os filhos, eles não vão fazer exatamente o que você fala, mas eles vão fazer o que eles estão vendo. Então, o que que eles estão vendo dentro da mamãe e do papai deles, né? E às vezes, quando não tem essa relação, foi muito bom você ter trazido isso, sempre vai existir um pai e uma mãe dentro deles, não é, Andreia? Sim, Independente de terem conhecido ou não. Por exemplo, você teve um pai ausente. Eu não tive nem pai nem mãe ausente. Mas eu também tive as minhas questões. Eu vivi em triangulação, ó, sem saber. E adivinha, também me divorciei depois que descobri. Por quê? Porque a gente sai dessa cadeira e a gente começa a tomar a nossa própria cadeira, não é? exatamente, né? E assim, essa questão, né, é, que é muito importante, gente, e eu quero que vocês escutem isso com muito carinho, que é assim, pai e mãe é quem gera. O pai e a mãe que cria, eles têm um lugar, eles têm que ser honrados, têm que ser grato, porque foram pessoas muito especiais que cuidaram daquela criança que foi abandonada ou que perderam os pais, não importa a situação, sem julgamento aqui. A constelação não tem julgamento, né? Os pais de criação, os pais adotivos têm um lugar especial nesse sistema dessa criança, dessa pessoa. Mas sem os pais biológicos, essa pessoa não seria ela. Se eu não tivesse o meu pai biológico e a minha mãe biológica, senhor Ernesto, Dona Idalina, obrigada pela vida, eu não seria eu seria outra pessoa. Então, assim, a gente só nasce de um homem e de uma mulher, né, que geraram a gente, seja em que circunstância for, seja que história for. Aquele é meu pai e aquele é minha mãe. E aquilo, e aquele homem e aquela mulher, conhecendo eles ou não, eles tendo participado da minha vida ou não, eles vão interferir na minha vida como um todo, se eu não reconhecê-los dentro de mim. E é dentro, né, Bruno? Isso também é uma coisa importante. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas meu pai foi extremamente violento, um abusador, um alcoólatra, batia na mamãe. E isso é uma coisa que eu falo categoricamente: você não precisa ir atrás desse homem. É Exatamente. dentro, não é fora. É uma aceitação de que esse homem, com todas essas condições, é o meu pai. E um ponto importante, porque é exatamente isso, você não precisa ir atrás. Eu gosto de trazer uma frase assim, não precisa tomar cafezinho com o pai e com a mãe, que não, você não se dá bem, né? Tem todas as questões das personalidades da mãe e do pai, até porque, gente, pai e mãe não é super-herói, são humanos como a gente, têm dores como a gente. Muitas das coisas que eles fazem com vocês, comigo, com a Andrea, é reflexo do que eles viveram, e a Andrea falou isso muito bem no início. Então, assim, vamos tirar eles dessa capa de super-herói que eles não vão usar e não deveriam ter sido colocados assim, né? E vamos olhar exatamente para o que precisa. Incluir eles dentro de você não é olhar para eles e falar, ai, como eu te amo. Sendo que você viu ele bater na sua mãe o vida inteiro. Não é isso. É Exato. entender que ele é o seu pai, ele fez você junto com ela, e ok. Tem toda uma ancestralidade atrás do seu pai, que não se resume ao seu pai, que você também é leal às vezes,
Então é só isso. É simples, né? Beth Helling sempre diz isso. É simples. É simples. E eu entendo, né, Bru, também, assim, eu falo uma coisa, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu falo assim, se eu ouvisse o que eu estou dizendo aqui nessa live, para o que eu falo para os meus clientes, o que eu escrevo, o que eu, né, posto, com os meus 30 anos, eu não ia aceitar. Eu ia falar assim, vocês não sabem o que eu passei a minha vida toda, blá, 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 blá. Porque eu não tinha maturidade para entender o que é um sistema familiar e o que são as leis e como elas atuam na E nossa a vida. força delas. E a força delas, e como elas influenciam a nossa vida. Porque é aquilo que eu falo, né? No meu e-book eu falo assim, eu fazia tudo certo e minha vida dava toda errada. Eu tenho 56 anos. Eu morei em mais de 50 endereços. Eu Uau. tive mais de 30 empregos. Isso era uma busca desenfreada pelo meu pai e pela minha mãe, né? Fora. Só que não tá fora, tá dentro. E eu fiz milhões de formações, anos de terapia. E nada preenchia um buraco que tinha dentro de mim. E olha, e vou falar mais, eu sentia tanta mágoa e tanta raiva, né? Que no meu e-book eu conto que meu pai não foi nem no enterro. E as pessoas às vezes que me questionam, falam assim, mas André, você não se arrepende de não ter ido visitar o seu pai enquanto ele estava vivo? Não, naquele momento eu só ia passar mais raiva e julgá-lo mais ainda, ia cobrá-lo mais ainda. E hoje ele está aqui dentro de mim, assim, sabe, completo, super tranquilo em relação ao que nós vivemos antes. Porque foi muito difícil essa ausência dele e eu sempre cobrei. Então, sabe? Então, assim, é esse lugar, quando a gente consegue fazer esse movimento de integração do nosso pai e da nossa mãe interno dentro de nós, de aceitação de quem eles são genuinamente, sem nenhum julgamento, é a hora que eu consigo assumir o meu lugar e ir adiante. E aí o relacionamento flui. Né? A gente foi para alienação e aí, voltando aí, né, Bru, para alienação, é isso, né? Quando eu nego esse acesso do meu filho à mãe dele, ou ao pai, ou faço, né, esse jogo de, sua mãe isso, seu pai aquilo, sua mãe isso, sua mãe aquilo, a criança, ela sempre vai tomar o lado de um, normalmente, né? Normalmente, ela toma a mãe ali como certa, Sim. mas internamente aquilo vira um turbilhão. E chega numa determinada idade, ela começa a ter raiva da mãe. Por quê? Porque não deu acesso àquele pai. E tem uma coisa, gente, para quem está nos ouvindo, que tem crianças, né? Teoricamente, eu sempre falo teoricamente porque nada é certo, Uhum. né? Mas a gente acredita em algumas coisas porque aqui, ó, existe uma briga aí com a constelação familiar, mas eu falo assim, quem fala de uma maneira esdrúxula sobre a constelação é porque nunca vivenciou no local correto. Uhum. Porque existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Uhum. Ponto. Não vou entrar nessa briga. Uhum. Nunca entrei. Mas a questão é quando a gente consegue entender esse lugar da criança, né? Porque essa coisa assim, teoricamente, a criança do 0 aos 7 anos, ela é do âmbito da Da mãe. mãe, né? Isso. A mãe aqui gerou, a mãe que gestou, a mãe que amamenta, a mãe é mãe, 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 mãe. Dos 7 aos 14, ela passa para o âmbito do pai. E quem é o pai aí? É o que abre as portas do mundo, é o que faz, vai. E aí eu dou sempre um exemplo assim que as mães vão entender. Sabe assim, quando o menino sobe num muro ou em alguma árvore, e a mãe, sai daí, menino, vai cair. Aí o pai fala assim, deixa, do chão Eu ele passa. vou te Isso dar, é pai. vou te dar um exemplo nítido, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. A minha mãe era aquela mesmo, assim, não pode brincar com a terra porque tem fungo, vai fazer mal. E aí o meu pai foi aquele, né? Eu devia ter uns 8 anos, me colocou numa ladeira de brita, me pôs em cima de uma bicicleta e falou, vai. Aí eu fui, André, pro chão. Esse é o movimento. E É quando a minha isso.
preocupada com a areia, ele me colocou numa brita e mandou, vai, você vai conseguir. Não consegui, mas eu caí. E tudo bem, né? Mostrando que tá tudo bem. Ele caiu, levanta. Anda, é isso aí, Ele faz de novo. vai de novo. Então, olha a diferença do pai e da mãe, né? Mãe é aquela, a galinha, né? Que quer os pintinhos ali debaixo da asa, cuidando. O pai não, o pai vai para o mundo, né? Então, são duas figuras, né? Duas energias do sistema extremamente importantes. E, claro, nós vivemos num país onde uma grande massa tem famílias disfuncionais e mães solos, a gente sabe disso, né? Eu falo porque eu atendi mais de 3 mil atendimentos e 99% deles é isso, Sim, né? infelizmente. É isso. Mas eu garanto, sabe, gente, quando a gente começa a abrir só um pouquinho para isso, e entender a importância dessa criança, entender que pai e mãe são perfeitos como são, como homem e mulher são humanos perfeitamente imperfeitos como nós. Uhum. Né? E não é passando pano para ninguém, é só dar acesso. Ele precisa da figura do pai, essa criança precisa da figura da mãe. E quanto mais eu conseguir evitar que essa criança participe dos meus problemas com o meu marido ou com o ex-marido, ou seja quem for, mais a vida dela vai ser um pouquinho mais É, leve. o Bert fala muito disso, né? Que a gente não deve desabafar com os filhos, porque eles são menores que nós, né? Exato. E a gente tem essa mania, às vezes, de falar, ai, eu tô só com ela aqui, então eu vou chorar no ombro dela, eu vou falar com ela. E enquanto criança, ok, ela vai ter uma depressão infantil, ela vai ter uma angústia, ela, né? Mas quando ela se tornar adulta, vai para aquela fase lá no início da live. Às vezes ela vai se tornar casada com a mãe. Então ela vai ter medo de sair de casa e ter um relacionamento saudável. Ela vai se tornar dependente e leal àquela configuração que ela viu dentro de casa de pai e mãe. Relacionamento para mim é isso. A minha mãe dá conta de tudo. Um exemplo, tá, gente? Uhum, uhum. A minha mãe faz tudo, o meu pai não faz nada. Então é isso que internamente eu vou buscar para mim, por lealdade a ela. Então, alienação parental é importante a gente falar hoje, porque hoje os seus filhos têm aí, em média, 8, 10, 2 anos. Mas eles vão crescer, né? E a gente tem que ter essa noção de que nós estamos criando seres humanos para serem igual a nós ou melhor que nós, né? Porque a constelação é isso. A gente é sim melhor que os nossos pais por tudo que eles já passaram. Mas o que a gente pode contribuir para ser melhor ainda, né? Exato. O divórcio, se for litigioso ou consensual, ele vai acontecer entre os pais, ele não vai acontecer entre as crianças. Então, essa é a divisão. Quando eu ia fazer constelação num fórum, né, que é a constelação judicial, eu percebia nitidamente, era sempre assim, ó, a triangulação, que a Andrea pode falar. Mas é isso, eu tomo partido da mãe, mas eu tô no meio disso aqui. Eu tô no meio, eu não sei o que fazer. E sabe aonde que ficava o processo, Andrea? Em 100% dos meus casos? Ou eles ficavam na frente da criança, ou eles ficavam atrás da criança. Porque é isso, porque às vezes o pai e a mãe tá com tanta dor, não sabe o que fazer e deposita essa frustração na criança por maldade. Não, gente. Não, Casos, claro que é como a gente está conversando aqui, gente, de um jeito amplo. Em alguns casos, não. Mas isso influencia diretamente na criança. exatamente. Então é uma questão assim, de a gente estudar um pouquinho, abrir um pouco a mente para isso, para entender tudo isso e deixar essas nossas dores, não que deixar de lado, mas acolhê-las de um outro lugar e deixar os nossos filhos fora disso, né? Deixar eles serem só os nossos filhos. E não, né? Porque, e eu vejo isso claramente também, né, Bruno, em vários casos, que muitas mães, né, principalmente nós mulheres, eu falo porque eu já usei a Luísa contra o pai, entendeu? Colocando ela como um escudo. Eu posso falar porque eu fiz isso lá atrás. E que é horrível hoje de olhar para trás e ver, né? Porque assim, sinto muito, fiz errado, assumo. Hoje é diferente, obviamente, mas assim, eu fiz errado. E me arrependo muito, porque eu falo, nossa, se eu tivesse essa visão lá atrás, teria sido diferente.
Mas aí, como que eu faço a partir dessa informação? Faço diferente daqui para frente, né? Faço diferente auxiliando outras pessoas no seu caminho. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Tem uma pessoa perguntando assim, ó. E Uhum. quando o pai é ausente, como a criança vai ser quando adulta? Acabamos de falar isso. Se você voltar um pouquinho a live depois, você vai conseguir ver melhor. Mas a gente já falou. Quando a gente fala sobre a ausência do pai, vai fazer falta? Vai ter consequências na nossa vida adulta? Vai. Eu, né, contei aqui um pouquinho da minha história. Eu tive graves consequências na minha vida. Mas, quando eu entendi a constelação familiar, quando ela chegou a mim, quando eu entendi esse movimento de integrar pai e mãe em mim, no meu coração, não é fora, é dentro, é entender que eu sou 50% cada um e que a história foi como foi, e que eu não tenho como mudar o passado. Né? Por mais doloroso que ele seja, eu não tenho como ir lá e mudar, mas eu tenho como fazer diferente daqui para frente. Quando você consegue integrar pai e mãe em você, sem nenhum julgamento, aceitando genuinamente a sua vida como ela foi apresentada, é a hora que você consegue fazer o movimento de olhar para a vida. E a vida está aqui, ó, na nossa frente, né? E aí eu olho para cá. Quando eu consigo fazer esse movimento, a minha vida floresce, eu garanto a vocês. A minha vida é outra completamente diferente. E mais, Bru, eu sei que você deve saber, porque você me segue há muito tempo. Eu perdi minha filha o ano passado, no domingo de Páscoa. Né? A Luísa tinha 29 anos, numa cirurgia. Se não fosse todo esse conhecimento sistêmico, se não fosse todo o conhecimento mesmo, de autoconhecimento que eu busquei a vida inteira, não estaria aqui falando com você, sabe? Então, assim, a constelação traz algo pra gente que é tão importante, que é nada é por acaso. É, e você trazer isso também não é dizer que porque a gente tem autoconhecimento e porque a gente tem, né, é consteladora, a gente não sinta dor, né, Andréia? A gente tem, Não, dói, a gente chora, a gente tem os nossos momentos de altos e baixos, mas com a constelação, com essa visão do autoconhecimento, a gente consegue ter mais força para fazer, né, para seguir em frente. mais força para se fazer, gente. Foi muito difícil, né? Foi uma dor imensurável e inexplicável. Mas consegui ultrapassá-la e entrar num lugar de gratidão, né? Pelo tempo que vivemos juntas. Mas o que eu quero dizer é que, assim, Beth trazia uma coisa que, para mim, faz muito sentido, que tudo é certo como é. Temos destinos difíceis. Algumas pessoas têm alguns destinos difíceis. E isso não tem como ser mudado, né? Existe uma razão maior para isso, que nós não temos como entender aqui, nessa esfera, né, no planeta Terra. E que não existem vítimas, né? Não, Esse isso para mim, assim, é tão libertador, né? E ao mesmo tempo tão julgado na hora de falar. Não existem vítimas. Escolhemos os nossos destinos. E por alguma razão atraímos situações por lealdade familiar, inconscientes, que acabam acontecendo. sim. Então, por exemplo, o caso da Luísa, vou trazer de novo. A minha ex-sogra, a avó dela, perdeu a filha praticamente na mesma idade da Luísa. Isso eu não sabia, Andréia. Isso eu não Olha que sabia. interessante. Então, 30 anos depois, a Luísa falece, entende? Quase na mesma idade da tia. Ou seja, é uma repetição de padrão. Sim, é. E uma família que as irmãs dela também tiveram perdas de filhos. E sabe? Então você vê uma repetição assim, tem algo ali nessa família. Precisa ser olhado, né? Às vezes essa filha, Exato. essa tia foi excluída ou outras pessoas foram. E aí é uma E questão são ampla para várias falar. questões, né, que não importam neste momento do tempo, mas a gente vê isso com clareza, né? Pergunta, Tá, Andréia, assim, ó, se for possível, vocês podem aprofundar um pouco no caso de a mãe colocar o filho contra o pai. Vocês citaram o que acontece depois que a pessoa começa a sentir raiva da mãe. O que que acontece? Eu vou falar e eu quero que você tá. complemente. Você
Lembra do 0 aos 7 anos você é a mãe, dos 7 ao 14 você é o pai. Se de alguma forma, entre esse período, a sua mãe de alguma forma depositou em você as frustrações dela em relação a esse marido, você toma partido dela e toma raiva do pai. Só que nós somos, querendo ou não, brigando ou não, somos metade pai e metade mãe. Quando você toma consciência, mínima que seja, você se sente, fala, poxa, eu perdi o meu tempo com meu pai. E aí você joga essa frustração para sua mãe, é quando você toma raiva da mãe. Né, André? Complementa, por favor. É isso, gente. É basicamente isso que a Bruna falou lindamente, né? Porque assim, você não permite que essa pessoa tenha acesso ao pai. Em algum momento, isso ela vai vir à tona, né? De alguma forma, ela vai perceber isso e ela vai sim se frustrar e às vezes ela nem é consciente isso, é inconsciente. E ela começa a atacar ou o pai ou a mãe, né? Quem fez o movimento de não conceder porque isso gera uma dor. Porque quando você exclui o marido, né? Vamos supor, quando você exclui aquele pai, quando você fala mal daquele pai, você está falando mal de 50% do seu filho ou da sua filha. Porque ele é 50% esse homem, ele é 50% esse E o ex-marido. problema um pouco pior é quando você fala mal do seu filho com características do seu pai ou da sua mãe. Então, por exemplo, eu Nossa, sou mãe e aí eu jogo as características negativas no meu filho e falo: você é igualzinho o seu pai. Não façam isso, gente, porque assim, exato, mais do seu filho do que o seu próprio marido ou ex-marido ou ex-esposa, entende? exato. Então, são coisas assim que nós temos muito que aprender, né? E outra coisa, sabe, Bru, que eu falo, não se autocondenem também. Eu sempre trago uma coisa assim, sejam gentis com vocês, né? Também somos mães, as melhores que damos conta de ser, né? Por mais que erramos, estamos ali tentando acertar, estamos ali tentando fazer o nosso melhor. Então, assim, nossa, por que que eu fiz isso no passado? Não devia ter. Não, não entra nesse lugar. Não é isso que a gente tá, não é para isso que a gente está aqui, né? Mas como eu posso fazer de agora em diante um pouquinho diferente? Né? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Eu acho que é por aí. Porque a gente fica tendo uma autossabotagem também, ficar olhando para uma coisa que não vai ser modificada, né? Uhum. Porque pode brigar o tanto que for, você não vai conseguir mudar ele. E às vezes eu vejo as pessoas muito, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito, eu poderia... Então olha para cá e faça, né? Passa de agora em diante, né? Ah, porque o meu pai e minha mãe não fizeram por mim, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque meu pai isso. Já aconteceu. E agora, o que que você pode fazer com a vida que eles te deram? Porque já é um grande sucesso você ter nascido. Beth Hellinger fala isso, né? Você já venceu muito de você já ter nascido. Então, o que você pode fazer com isso agora? Sem precisar romantizar o pai e a mãe, o que você pode fazer com a força que eles te deram de vir à vida? Né? E é fazer algo diferente mesmo, para você, para os seus filhos. E outra coisa que Bert traz, que eu sempre repito nos meus atendimentos, é o seguinte: ele fala assim, se tivéssemos pais perfeitos, não teríamos força de viver. E isso, para mim, é incrível. Porque realmente, gente, todos que estão nos ouvindo, se a gente nascesse no berço de ouro, confortável, super bem atendidos, que força a gente teria para ir atrás dos nossos Não sonhos? precisava, né? É é só na diversidade que a gente vai atrás, é só quando a gente tem desafios, é só quando a gente tem falta. E você sabe que uma vez eu atendi um rapaz que mora na Inglaterra e ele me falou que uma vez eu falei essa frase para ele, né? E aí ele falou: Nossa, fez sentido agora o que um cliente dele falou. Disse que o rapaz era alemão e disse assim para ele: Olha, eu admiro muito os brasileiros, porque vocês são muito trabalhadores, vocês são muito batalhadores, determinados, sem foco, sabe? Vocês são incríveis. Aí ele olhou assim e falou: Não estou entendendo, você é alemão, cara, você mora nos melhores países do mundo, né? Ele falou assim: Sim, eu concordo com você, só que lá tem o seguinte: se os nossos pais não nos dão o que a gente precisa, o governo dá. E a gente não tem objetivo de vida nenhum. Ai, que chato. Ele, olha isso. E pegou assim até. Eu falei, nossa, eu falei, é isso, né? Porque
E faz todo sentido. Toda a nossa garra, a nossa força, a criatividade, né, que vem, o brasileiro dá nó em pingo d'água, vem da falta, né? Claro, André, está romantizando. Eu preferia ter nascido na Alemanha. Ó, gente, eu também. Mas nós não nascemos. Nós estamos aqui. E escolhemos nascer aqui por alguma razão maior que eu não sei explicar, Sim, com certeza. né? Então, assim, estamos aqui. Aquilo que você falou, não adianta ficar e se. O e se não faz, não leva a gente a lugar nenhum. O que eu faço com o que eu tenho hoje, agora, a partir de agora, de aqui para diante? Porque tudo parte de mim. Eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu tenho muita propriedade de dizer, de ficar nessa do e se, porque por muito tempo, inclusive até na minha questão do divórcio, eu tenho 29 anos hoje. Então, pra mim, imagina você ser de uma família, Andréa vai me entender. Você ser de uma família que todas são casadas, independente do que aconteça, vocês continuam casadas. Aí vem uma ovelhinha e resolve falar: opa, eu vou seguir diferente de vocês. Eu vou me divorciar, porque eu entendo que a felicidade nesse momento, para mim, é não estar casada. É fácil, Não, é tranquilo. Ah, não. não, eu vou me divorciar, fazer diferente de todas as ancestrais. Não, gente, eu precisei agradecê-las por tudo que elas passaram, porque doeu. Às vezes nem era aquilo que elas queriam, era. Mas passou por aquilo. E aí a única divorciada vai dizer: ai, meu Deus, eu vou querer voltar. E aí a gente fica, não, eu faço o que agora, não é, André? A gente não fica um pouco perdida com isso. E é normal, mas é a partir disso que a gente cria maturidade, que a gente cria força, que a gente faz diferente, que a gente tem a opção de ser mais feliz do que elas foram, mas com a bênção delas, né? Exatamente, né? Isso que você trouxe é muito bonito, que eu sempre comento também, que chama-se boa e má consciência, né? Eu estou em boa consciência quando eu repito os padrões da minha família, como esse padrão, né? Todas as mulheres da minha família permanecem casadas, independente da história. Tudo bem? E aí eu me sinto bem, entre aspas, né? Eu estou em boa consciência quando eu faço igual. Quando eu tomo a decisão de um divórcio, isso remói a gente, é super difícil. Por quê? Porque eu entro no campo da má consciência, porque eu estou fazendo completamente diferente do padrão da minha família. E isso geram várias questões internas na gente. É uma briga interna mesmo. Mas são quebras de paradigmas, quebras de padrões, onde a gente fala: não, eu vou fazer diferente daqui para frente, eu vou ser feliz do meu jeito. Né? Eu sinto muito. Muito obrigada por tudo que vocês viveram. Eu agradeço por eu estar aqui agora, mas eu peço a permissão e a bênção de vocês, porque eu vou ser feliz. E mais, né, Bruna? Por mais que conscientemente você possa ter sido julgada por algumas dessas mulheres, inconscientemente todas estavam vibrando por você, Agradecendo por mim, sim. agradecendo esse movimento de quebra de padrão, né? É, eu gostaria de trazer também sobre o divórcio que a gente falou, que as pessoas se divorciam não dos filhos, mas sim, né? E é um ponto importante que eu queria trazer também, essa questão do divórcio litigioso. Se pergunte, sabe, uma coisa que eu sempre falava nos atendimentos, Andréia, por que você está brigando? Talvez, Andréia, a única coisa que ligue esse casal seja o divórcio. E se esse divórcio acabar, nada mais vai ligar eles. Então, se tem essa importância de um estar na vida do outro, por que não olhar para isso como um todo? Olhar além, né? Olhar além do que você pode ver inconscientemente. O que isso está me trazendo? Se a única dor que eu tenho é uma dor, tá doendo, eu tô brigando, mas eu sei que eu tô ligada a essa pessoa. Então eu vou brigar, né? O que isso quer falar para mim? Às vezes eu tô sendo leal a uma mulher ou a um homem, mas o que isso quer me trazer efetivamente, né? É isso, né? E é tão conturbado isso, né? Porque é aquilo que a gente falou logo no começo da nossa live. São tantas questões que podem estar por trás disso, uma carência, uma dependência emocional, né? Ou até um orgulho, né? Uma questão familiar.
mal resolvida ali atrás, que eu carrego e venho aqui trazendo isso de volta. Então, assim, e aí quando acontece isso, né, Bruno, eu fico assim, extasiada quando as pessoas não querem buscar uma ajuda de um profissional de um outro lugar, né? Os melhores advogados, os melhores isso ou aquilo, mas não um profissional que possa te ajudar a passar por essa dor e entender da onde está vindo essa briga. Porque ela não é pelo dinheiro. Ela nunca é pelo dinheiro. Ali é só a desculpa que se encontra, como você mesmo trouxe, né? Para eu ficar ligada naquilo, ou até por uma questão de vingança. Então, aonde isso vai levar? A não ser para mais dor. Fala, fala, querida. Eu queria aproveitar você como consteladora, de renome, querendo ou não, que é mesmo. Eu te acompanho há muito tempo, eu tenho muita confiança no seu trabalho. E eu queria ouvir de você sobre essa questão da violência doméstica. Porque, infelizmente, a gente até comentou até um pouco atrás dessa questão dos profissionais e tudo, né? Se divorcie, sim, se você estiver Sim, sofrendo violência doméstica, mas é para ontem. Nós estamos aqui para te acolher em relação a isso, né? Se exato, está sendo agredida de todas as formas, qualquer que seja, física, psíquica, patrimonial, qualquer que seja. Ah, eu acho que eu estou sendo. Então, procure ajuda. E eu queria te exato. perguntar, Andréia, como que a constelação atua na questão da violência doméstica? Tem muita controvérsia, né, Bruna? Existem aí, como a gente falou no início, de más profissionais que fizeram coisas erradas pelo caminho. Infelizmente. E assim, jamais a mulher, vamos colocar a mulher, porque a mulher é o, né, é a que sofre mais a violência doméstica de um modo geral, 99%, né? Jamais permanecer num relacionamento abusivo, em hipótese alguma, né? É o que você falou, busque ajuda, busque ajuda. E jamais ter que conviver com essa pessoa em qualquer âmbito que seja, e muito menos pedir perdão. Jamais pedir perdão. Jamais. E sim, ao contrário, deixar com ela. A constelação vai fazer o quê? Você não precisa estar com a pessoa ali, não é isso, né? Mas alguém que represente essa pessoa, você vai dizer, você fica com a sua responsabilidade de todo o mal que você fez a mim. Uhum. E ali você se liberta da culpa que supostamente você pode estar sentindo. Porque muitas de nós, a gente é abusada ou violentada em qualquer instante e a gente se sente culpada. Sim. E com vergonha, sendo que a E gente. com vergonha, Porque quem deve se né? vergonhar é o autor da agressão, O né? autor. Porque assim, gente, esse é um assunto muito polêmico, né? Eu vou falar assim de uma maneira muito amorosa, mas assim, as pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso, ou qualquer situação, não vamos nem deixar o abuso aí como o principal, mas qualquer tipo de situações, de padrões familiares, a gente repete histórias. Você pode ter certeza que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, a sua mãe sofre, a sua avó sofre, a mãe dela, né? A avó dela, as tias, as irmãs. Assim A- como o autor da agressão assistiu isso também. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de ajuda. As mulheres que sofrem agressão precisam olhar para isso. De onde está vindo isso? E é um movimento inconsciente, gente. É inconsciente. Sem querer, eu estou envolvida num relacionamento abusivo. Quando eu menos espero. E eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa legal. Não importa. Eu vou estar envolvida geralmente, de novo, não é uma receita de bolo, Uhum. quando eu tenho outras mulheres da minha família que também passaram pelo mesmo processo. Então, assim, e quando isso ocorre, o homem que está ali cometendo esse crime, porque é um crime Sim. e precisa ser punido por isso, né? Ele também vem de um sistema desequilibrado, desajustado. Ele também precisa ser visto e ser olhado, e, né? E ele tem que cumprir uma pena, ele tem que ser julgado pelo ato ilícito dele, mas ele também precisa ser assistido
por alguém que entenda um pouco dessa questão sistêmica, para que a gente possa ajudá-lo para que isso não ocorra novamente. Porque não adianta Eu jogar ele na cadeia e depois ele vai sair, ele vai agredir mais outras mulheres. e ele não vai A gente precisa ajudá-lo também. também. É uma coisa que às vezes eu fiz parte de alguns projetos justamente para isso. Porque às vezes o homem, eu não estou defendendo, é errado, é crime, tem que ser punido, mas às vezes tem a noção inconsciente que está errado. Então a gente traz para ele essa visão: oi, o que você está fazendo está errado. Isso não é certo, isso é agressivo, né? Se você assistiu isso, a gente tem que trabalhar isso na sua cabeça. Você tem que sair da criança, virar o adulto e perceber que isso não está certo, justamente para ele não fazer com outras mulheres, né? Porque é tão importante isso que quando eu ia fazer constelação judicial com o caso de violência doméstica, eu faço com bonecos, né, André? Eu colocava os bonecos na distância que ela queria. Se ela quisesse que um ficasse na ponta da mesa e o outro ficasse na outra ponta, era ali que eles iam ficar. Porque essa é a distância que ela quer que seja. E ela tem que ser respeitada nesse momento. Então, Exato. eu pedi para você falar sobre isso justamente porque é uma outra consteladora, eu, você, para mostrar para as pessoas que não, gente, a gente não está aqui para revitimizar essa mulher. Nós não estamos aqui para falar para ela não se divorciar, tá? A gente está aqui sim para ajudá-la, se for necessário o divórcio, se ela quiser o divórcio, né? Então, assim, é exatamente para isso, para vocês terem força de virem até a gente e pedir ajuda mesmo. E você sabe que geralmente o homem que bate em mulher, que agride a mulher, em muitos casos, gente, de novo, não é uma receita de bolo, mas ele sente raiva da mãe, sabe? Então, para você ver que, assim, de novo, como a Bruna disse, a gente não está aqui defendendo os homens, mas a gente vê que eles precisam também de ajuda para olharem para essas questões e entenderem qual é a motivação que os leva a cometer o crime, né? Porque é um crime, ponto. E a gente percebe também que às vezes o movimento é tão forte e sistêmico que eles nem se dão conta da gravidade daquilo. Entende? E, de novo, não é passando a mão na cabeça, não é dizendo que eles são incapazes, porque eles sabem exatamente, né, ali, naquele momento que eles estão fazendo, não é isso. E eles têm a opção de não fazer. Então, deixando claro, né, porque isso é uma polêmica dentro da constelação, que nós não revitimizamos a vítima, a gente não faz reviver todo. Isso é mentira, isso é psicodrama, isso não é constelação familiar. Constelação familiar não faz reviver os passos do que passou ali, isso é mentira. E muito menos pedir perdão para agressor, isso não existe. Aliás, a palavra perdão em constelação nem é usada, Exatamente. né? Exatamente. Aqui não existe perdão. Aqui são outras questões, e não vou entrar nesse tema agora, porque já está terminando o nosso tempo. Mas não existe. Então, só para ficar claro aqui para vocês, para saírem um pouco dessa polêmica, né? Porque as pessoas falam coisas que não conhecem. Se alguém fez isso, ela não estava fazendo constelação, ela estava fazendo outra coisa, ou ela não estudou constelação o suficiente para entender como conduzir uma constelação. Que hoje é muito comum. Existem cursos de constelação de uma semana, existem cursos de constelação de um fim de semana, existe curso de constelação de R$ 50, né? Então, assim, gente, aí vocês vão entender os profissionais e profissionais. Eu já era consteladora, e aí eu fui atrás desses cursos que eu paguei R$ 35,90, tá? A nossa carinha de palhaço com tudo que a gente já gastou para fazer constelação. E eu peguei o meu certificado 3 horas depois. Isso é muito sério. Isso é grave, Isso é muito gravíssimo. sério. Porque nós, eu, Andréia e outras consteladoras que sabem o que está fazendo, a gente olha e fala, não é possível que uma pessoa consegue. Eu estudei durante anos e continuo estudando, porque constelação é isso, você não para de estudar nunca. Nunca. Como que um ser humano fala que é constelador depois de 3 horas de ter pago R$ 35,90? Não existe, né? Só minha pós na Hellinger foram quase 3 anos. Só após. Eu tenho mais de 20 formações em constelação familiar.
E assim, não dá para entender. Mas é isso, né, Bru? Ao mesmo tempo, eu fico bem quietinha, né, no meu cantinho ali, nas minhas redes sociais, divulgando meu trabalho da melhor forma possível e não entro muito nessas polêmicas, sabe? Porque Bert Uhum. também dizia uma coisa, né? O constelador vai atrair o constelado certo para ele, né? Então, isso também é uma questão, né? A gente sempre está ali a serviço, né, da vida, a serviço do outro, entregando o nosso melhor. É esse é o máximo que a gente dá conta de fazer, que eu acho que é o nosso melhor ali. E não entrar nessas polêmicas. É que eu sei, né, que no meio do direito sistêmico isso é muito falado e muito contestado aí de alguma forma, e sim, era importante falar sobre isso hoje. Eu te agradeço muito por ter falado. Eu já percebi você é muito na sua, muito. Então eu trouxe porque eu quis mesmo uma pessoa que tem competência, mais que competência, para falar mesmo como consteladora, porque é uma coisa que a gente enfrenta, infelizmente. Obrigada, querida. Bom, estamos chegando ao fim, né? Não, infelizmente, foi tão gostoso, gente. Muito obrigada a todos que nos assistiram. O meu agradecimento mais que especial a essa mulher por ter aceitado fazer a live comigo. Muito obrigada. Foi um prazer poder estar aqui com você e que possamos Uma ter honra, mais momentos. uma honra, sempre à disposição, né? Conheço um pouquinho do seu trabalho ali pelas redes e sei que você é extremamente competente e realmente estou aqui de todo o meu coração. Viu, querida? Nos vemos, então. Tchau, tchau. A gente, tchau, tchau. E agora?